Quero convidar agora aqui o Charles, que vai estar pregando. E eu te convido a erguer as suas mãos para o Charles nesse instante. Aonde você estiver aí, coloca a mão sobre o seu coração e ergue a outra mão para o Charles, aqui pela TV mesmo, pela telinha de onde você está assistindo. E vai pedindo ao Espírito Santo nesse momento possa se fazer presente na vida dele. Peça ao Espírito Santo para que possa assim inflamar este homem de Deus, possa inflamar com o fogo do Espírito este coração, possa fazer deste coração um coração abrasado de amor pela palavra, para que nós possamos encontrar um caminho de conversão por meio destas palavras. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que nesta hora tu possas vir com o teu poder, possas vir com o teu fogo, possas vir com a tua unção sobre esta pregação, sobre este teu filho nesse momento, porque nós desejamos voltar para ti, Senhor. Nós desejamos voltar para o amor e tu és o amor, Jesus. Por isso nós te pedimos que agora venha usar o Charles nesse momento, para alcançar cada casa, cada família que tem um celular conectado, que tem uma televisão conectada, um notebook, um computador conectado nessa live, que por meio desta pregação, Senhor, o Teu Espírito Santo alcance todas as casas e que possa incendiar os corações. Aquela pessoa que está mais distante naquela casa, lá no quintal, não está nem escutando, mas que quando ouvir essas palavras, elas serão alcançadas por Ti e virão para poder entender o que está acontecendo em sua vida. Nós te pedimos isso, Senhor, nesse momento, que Tu possas realizar o sobrenatural não apenas aqui, mas que o sobrenatural possa acontecer em cada casa onde essa live está conectada. Por isso nós entregamos a vida do Charles nas Tuas mãos, ó Virgem Santíssima, Rainha de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado pela graça de estarmos juntos, praticamente esse dia todo, na presença do nosso Deus. Antes de partilharmos a sagrada palavra de Deus, que você já possa estar enviando aí o link deste evento para todos os seus amigos, né? Reenvia novamente as pessoas que você esqueceu. Quanto mais pessoas puder estar conosco, mais pessoas podem ser evangelizadas e alcançadas por esta graça do nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar grandemente. Nesse momento, na verdade na parte da manhã, eu fiz uma partilha, uma reflexão sobre o chamado do profeta Jeremias. E agora nesse momento eu vou fazer uma pregação com o tema: lembra-te do teu Criador nos dias de tua juventude. Lembrando que nós estamos em um congresso direcionado para jovens. Sabemos que são muitas pessoas que nos acompanham, mas existe um direcionamento, né, deste congresso. Então o tema desta pregação é: lembra-te do teu Criador nos dias de tua juventude. O texto que eu vou ler para fundamentarmos esta pregação está em Eclesiastes, capítulo 11. Eu vou ler do versículo 7 em diante. Eclesiastes, capítulo 11. Eu vou fazer a leitura do versículo 7 em diante. Doce é a luz, e é um deleite para os olhos ver o sol. Por mais numerosos que sejam os anos de vida, regozija-se o homem em todos eles, mas deve pensar nos dias obscuros, que serão numerosos. Tudo o que acontece é vaidade. Jovem, rejubila-te na tua adolescência, e quanto ainda és jovem, entrega teu coração à alegria, anda nos caminhos de teu coração e segundo os olhares de teus olhos,
mas fica sabendo que tudo isso Deus te fará prestar contas. Exclui a tristeza de teu coração, poupa o sofrimento a teu corpo, porque a juventude e a adolescência são vaidades. Mas lembra-te de teu Criador nos dias de tua juventude, antes que venham os maus dias e que apareçam os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles. Antes que se escureça o sol, a luz, a lua, as estrelas, e que as chuvas sucedam às nuvens, anos nos quais tremem os guardas da casa, nos quais se curvam os robustos e param de moer as moleiras, pouco numerosos, nos quais se escurecem aqueles que olham pela janela, nos quais se fecham para a rua os dois batentes da porta, nos quais se enfraquece o ruído do moinho, nos quais os homens se levantam ao canto do passarinho, nos quais se extinguem o som da voz, nos quais temem as subidas, nos quais terão de sobressalto no caminho, nos quais a amendoeira branqueará, nos quais o gafanhoto engorda, nos quais a alcaparra perde a sua eficácia, porque o homem se encaminha para a morada eterna e os carpidores percorrem as ruas, antes que se rompa o cordão de prata, que se despedace a lâmpada de ouro, antes que se abra e brilhe a bilha na fonte, e que se fenda a roldana sobre a cisterna, antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era, e antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Tudo é vaidade. Eu fiz questão de ler, eu não li o texto todo, mas fiz questão de ler boa parte desse texto, porque nós precisamos entender algumas coisas, para que a gente compreenda o que Deus está fazendo conosco. Quando lemos aqui parte do livro de Eclesiastes, nós precisamos entender que este livro fala sobre reflexões sobre a instabilidade da vida. Então todo livro de Eclesiastes tem esse direcionamento, fazer com que a pessoa que lê o que nele está escrito possa refletir sobre a instabilidade da vida. E a conclusão desse livro nada mais é levar essas pessoas que fizeram uma reflexão a partir de uma leitura orante, fazer com que elas possam temer a Deus e possam seguir os seus preceitos. Então é um livro, na sua totalidade, que tem o objetivo de fazer com que a gente reflita. Eu gosto de explicar algumas coisas em minhas pregações, para que a gente compreenda o agir de Deus e o direcionamento de Deus. Portanto, esse momento que nós vamos viver agora de pregação, é para que você possa fazer um profundo exame de consciência, é para poder te levar à reflexão sobre o seu comportamento. Existem pregações que nós fazemos, que exige daquele que está ouvindo uma resposta imediata. Existem pregações que nós fazemos, que levam os seus ouvintes a tomar uma decisão naquele momento. Existem pregações que são feitas, que exigem de nós uma resposta a partir da oração, ou seja, é aquele tipo de pregação que mexe conosco e desperta em nós o desejo de orar. Sabe quando você está ouvindo uma mensagem, e antes que aquela pregação acabe,
O desejo no seu coração de rezar é tão forte, é tão agudo, que dá vontade de você se levantar e rezar antes do término da pregação. Te dá a sensação que você não consegue se conter diante de tudo que está sendo proposto e daquela atmosfera espiritual que está sendo criado a partir do anúncio da palavra. Foram muitos os momentos e encontros que eu vivi essa experiência, ou pregando, ou ouvindo alguns dos meus irmãos pregarem. Aquilo vai mexendo na gente, vai mexendo tão fundo, que dá vontade da gente gritar, de se levantar, de rezar, de interromper a pregação e dizer para o pregador: chega, eu não aguento mais, a mensagem já foi dada, vamos responder na oração. Existem pregações que mexem muito com o nosso emocional, que nos sensibiliza. É aquilo que faz com que a gente derrame as nossas lágrimas diante daquilo que está sendo dito, porque aquelas palavras encontrou as fragilidades do nosso coração e da nossa alma. São pregações que mexem com o nosso emocional. Agora, também tem outras pregações que são pregações mais motivadoras, que tem um caráter um tanto quanto sensacionalista, que fica pedindo a reação do público. Ou seja, sabe quando o pregador te manda aplaudir o tempo inteiro? Sabe quando o pregador tem a necessidade de ouvir glória a Deus e quando não ouve, pede para que os ouvintes possam glorificar? Sabe aquele tipo de pregador que para que a pregação dele possa funcionar, ele depende muito da reação dos seus ouvintes. Então ele fica instigando o povo, animando o povo, para que ele também possa conseguir pregar. Agora, irmãos, existem pregações que você ouve e não te dá vontade de dar um glória a Deus, também não dá vontade de você se levantar imediatamente para orar, e também não é aquela pregação que você ouve uma coisa e você tem vontade de bater palma, porque te motivou no momento da pregação. Existem pregações que geram no momento, no ambiente onde ela está sendo ministrada, um silêncio sepulcral. Por que eu estou dizendo isso? Porque é quando a palavra de Deus confronta o nosso coração de tal maneira que nos leva a uma reflexão muito profunda. É quando você começa a olhar para aquilo que está sendo ministrado e você começa a analisar a sua vida, e no meio de tudo isso você fica vendo aquilo que está em concordância com a palavra, com a vontade de Deus. É aí que nasce a reflexão, é daí que vem o exame de consciência, é aí que a gente vê a pregação de confronto, aquela pregação que nos desestabiliza, que mexe conosco, não simplesmente de maneira emocional, mas faz com que você faça uma análise crítica sobre a tua vida, sobre o teu comportamento, sobre a tua vida cristã. Por que eu estou dando essas explicações aqui nessa pregação? É porque a nossa geração, esta da qual eu também faço parte, me incluo nela, nós temos algumas deficiências. Existem qualidades, sim, são inegáveis, mas existem algumas deficiências crônicas, agudas, prejudiciais, porque a nossa geração, ela está sendo educada espiritualmente a um tipo de espiritualidade momentânea, ou seja, é a geração que gosta dos gritos, é a geração que gosta dos aplausos, é a geração que gosta do sensacionalismo, é a geração que gosta daquilo que é aparente, daquilo que é visual, é a geração que no momento de oração
pula, canta, dança, chora, se alegra. É a geração que nos momentos que as canções estão sendo ministradas, elas entram às vezes de uma espécie de um transe espiritual, mas na prática não tem reflexão, não tem mudança de vida, não tem transformação. É como entrar no santuário, é como você passar pelo átrio, é como você entrar pelo caminho, verdade e vida, é como você entrar no santo e no santo dos santos, no lugar da manifestação máxima da presença de Deus, e quando você sair de lá, você volta para a mesma mediocridade de espiritualidade que você estava vivendo. Esta nossa geração precisa ser marcada, não por coisas aparentes, mas ela precisa ser marcada pela decisão, aquilo que está sendo proposto pela palavra. Eu não estou dizendo que dançar não faz parte, eu não estou dizendo que cantar não faça parte, eu não estou dizendo que você não possa glorificar, eu estou dizendo que existe algo após este comportamento de uma resposta imediata no momento de oração. Chega o momento que o evento acaba, que as luzes se apagam, que a casa de retiro fecha, que é hora de deixar a paróquia, que a live vai encerrar, que a canção vai cessar, os pregadores vão embora e vai ficar você e tua consciência. E o que nós vamos fazer diante de uma consciência que nos acusa e de uma verdade que nós ouvimos sendo ministrada ao nosso coração? Aí o que a gente faz? Porque muitas vezes nós não temos disposição de viver a radicalidade evangélica. O que a gente faz? A gente tenta maquiar a nossa espiritualidade, adotando certos tipos de conduta e de comportamento que não faz parte da vida cristã. E aí nós temos outro problema. Qual? Parece que nós não podemos mais tocar como evangelizadores em certos tipos de assunto. Por quê? Logo somos taxados como moralista, legalista, retrógrado, somos pessoas que acusam na pregação, que somos preconceituosos, que somos justiceiros. Aí eu digo assim, e aí o que nós fazemos com o texto quando diz, ide para o fogo eterno? E aí o que nós fazemos com a Bíblia, como diz, que no final de tudo Deus vai separar o joio do trigo? Aí o que nós fazemos com os textos das Sagradas Escrituras, que nos diz assim, que nos últimos dias, nós nos apresentaríamos diante de Deus, e naqueles dias muitos dirão, Senhor, então nomes milagres eu fiz, falei em outras línguas e também profetizei. E Jesus vos dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque na verdade eu não te conheço. Mas o que a gente faz? A nossa geração está adaptando demais as coisas, a nossa geração está modernizando demais as coisas, mas eu falo de um tipo de modernidade que tira a essência da vida cristã. Mas aí a gente não pode tocar na realidade. Aí qual é o problema que nós enfrentamos? Nós estamos criando uma geração frágil, superficial e inconstante. Ou seja, o jovem tem uma experiência com Deus, forte, marcante no encontro. Só que aí, no meio do caminho, ela se relaciona com alguém, ou ele se relaciona com alguém. E se o relacionamento que ainda está no início dá errado, já é motivo para que aquela pessoa saia da presença de Deus, saia do grupo de oração, abandone a pastoral e o movimento, suma da paróquia, feche os grupos que ela conversava com a juventude na sua diocese,
porque está ferida, está magoada e não suporta uma luta, uma decepção emocional, afetiva. Ou seja, eu vou sair da igreja porque o meu namorado me deixou, eu vou sair da igreja porque o meu coordenador me cobrou, eu vou sair da igreja porque o padre olhou torto para mim, eu vou sair da igreja porque os meus amigos não me convidaram para comer um lanche depois do grupo de oração. Ô geração medíocre, superficial. Nós não podemos viver uma espiritualidade assim. Eu disse para os meninos ali fora, para o pessoal, nós partilhávamos ali, entre tantas coisas, eu disse assim: olha, eu fui preparado para a guerra. Na minha vida missionária, eu fui preparado para a guerra. A gente vai até o final e sem frescura. Não tem muita conversa. Porque eu fui ensinado assim, eu fui preparado para o evangelho assim. É assim que a Bíblia, ela me comunica a mensagem. A gente vê o que Paulo sofreu pelo evangelho, as tormentas, picado por serpentes, traído por amigos, preso injustamente, e mesmo preso na cadeia, quando não estava rezando, estava escrevendo para orientar as igrejas. Não era a pessoa que ficava se lamentando, chorando, brigando, ou utilizando de rede social para um desabafo público. Geração que precisa justificar tanta coisa. É muito mais fácil a gente dizer, né, uma palavrinha que está na moda, resiliência. Na minha terra, de onde eu venho, o cara tem que ser macho. Mas assim, a gente adapta e diz que é resiliente. Não, você tem que ser macho, tem que ser mulher, para suportar as lutas, a dificuldade que o evangelho nos propõe, porque o evangelho nos confronta, porque a mensagem ela é de transformação. O que o texto está dizendo, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Gente, como isso para mim é profundo. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Aqui o texto é direcionado para os jovens, falando sobre as coisas que passam, de situações terrenas que vão desaparecer, dos dias de julgamento que hão de chegar, do sol, das estrelas e da lua que perderá o seu brilho. Então aqui o autor sagrado está dizendo, e quando esse dia chegar, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua juventude. Mas o que é que nós mais ouvimos dos nossos jovens? Que a gente vai deixar para ir para a igreja quando a gente for mais velho e quando nós já tivermos curtido a vida. Irmão, assim, eu sei, por experiência, eu sei o que é curtir a vida. Eu sei o que é a curtição no mundo. E eu sei o que é a espiritualidade na igreja. Isso que muitos dizem, mas eu não vou para a igreja porque eu tenho que curtir a vida. Porque eu tenho que aproveitar a minha juventude. E quando eu for mais velho, aí eu penso em ir para a igreja. Ou seja, é a mentalidade que a igreja é um espaço preparado somente para quem tem mais idade, e não para a juventude. Ou seja, aí a gente quer viver aquela realidade, a gente justifica e dizendo que a gente quer curtir. Você quer fazer o quê? Vamos trocar em miúdos aqui, jovem gosta muito disso. Você quer fazer o quê? Você quer beber? Eu já bebi, posso dizer que não é bom. O que é que você quer fazer? Você quer usar droga? Vamos falar rasgado? O que você quer? Você quer fumar maconha, cheirar cocaína, crack? O que você quer fazer? Porque todas essas coisas eu fiz, e eu te garanto, não é bom. O que você quer fazer? Viver uma vida longe da presença de Deus na noite, na gandaia, nas festas, nas danças? Eu passei por isso, não é bom. O que é que você quer fazer? Ficar dias fora de casa? Transgredir leis? Você quer ser preso? Quer ir para uma penitenciária, saber como é? Eu já passei por isso, posso te dizer que não é bom. Então o que é que você quer na verdade? Desobedecer aos seus pais? Desonrar a tua casa? Eu já fiz isso.
E posso dizer, a única coisa que a gente atrai é maldição para a nossa vida, quando a gente desonra a nossa casa e desonra os nossos pais. O que é que você quer? Quer ficar rebelde? Bora ficar rebelde, entendeu? Bora diminuir o tamanho da roupa, entendeu? Bora meter uma tatuagem no corpo, então vamos pintar o cabelo de tudo quanto é cor, bora radicalizar, vamos mudar o vocabulário, vamos ficar doido agora, é isso que a gente quer? Gente, eu passei por isso não é bom. O mundo nos seduz dizendo que tudo isso são coisas boas, que vai fazer você esquecer do seu problema. Não, mas eu vivo uma vida depressiva, eu passei por isso. Mas eu já tentei suicídio, eu também tive vontade de morrer. E posso dizer para você que não é bom. A Bíblia está dizendo, lembra-te de Deus nos dias da tua juventude, não deixa para amanhã, para ter um encontro pessoal com teu Senhor, aproveita enquanto você é jovem. Se eu tivesse tido uma experiência com Deus mais cedo, talvez eu não tivesse bebido tanto, usado tanta droga, desobedecido tanto a minha mãe, talvez eu não tivesse tirado a vida de ninguém. Se eu tivesse encontrado com o Senhor antes, se eu tivesse ouvido a voz, o conselho de pessoas que me diziam, aproxima-te de Deus, vai para a igreja, mas eu não queria, só queria viver a vida na bagunça, na drogadição, naquilo que não prestava. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua juventude. Charles, mas é porque eu fui a uma certa liderança espiritual e ela me deu um conselho de que eu sou jovem, eu tenho que curtir a vida. Vai nessa. Qual é o teu conceito de curtição? Porque se o conceito de curtição for o quê? Droga, mulher, bebida, prostituição, bagunça, infração das leis, é um conceito completamente errado. O que eu posso garantir para vocês, irmãos, é que eu só comecei a ser feliz quando eu tive um encontro com o Senhor. Só que o encontro que eu tive com Deus gerou em mim uma reflexão. Quando eu saí lá daquele ambiente da experiência e eu fui para a minha casa, eu pensei assim, como vai ser daqui por diante? Porque eu ia continuar com o mesmo comportamento, com as mesmas amizades, frequentando os mesmos lugares, tendo a mesma conduta, vestindo as mesmas roupas. Será que eu ia continuar do mesmo? Porque hoje é assim, parece que a pessoa diz que se converte, mas ela só muda de ambiente. Ela tinha aquele comportamento, aquela postura no mundo e tem o mesmo comportamento e postura, só que agora na igreja. Só muda o ambiente, mas comportamental não modifica. Então eu tive que fazer uma reflexão. E aí você olha no espelho, vê um jovem de 1,80 m, pesando 64 quilos. Hoje eu estou com 90, eu cheguei a 106, mas agora eu estou com 90. Mas imagine, 1,80 m, 64 quilos, só cabeça e orelha, mais nada. Magro, destruído pelas drogas, cabelo pintava de tudo quanto é cor, revoltado, gostava de andar armado, andava largado, gostava de curtir muito rap. Então, eu morava na época no interior de São Paulo, então havia muito Facção Central, Racionais MCs, então gostava desse tipo de música. Era o tipo de ambiente que eu frequentava, só tinha bandido, só tinha gente assim como eu, dessa forma. E aí eu olhei no espelho e disse, agora o que eu vou fazer? Gente, mas o encontro foi tão forte, tão profundo, que a minha reação, após a reflexão, ela foi instintiva. Eu preciso romper com o mundo. Fui lá e peguei a fita, na época era fita, né? Já faz um tempinho.
Peguei as fitas que eu tinha das músicas, fui e quebrei tudo. Peguei aqueles DVDs antigos, que ainda era aqueles grandão, VHS, fui e quebrei tudo aquilo. Peguei as roupas, que eram roupas que profanavam, e rasguei tudo, joguei tudo fora. Fui pegando tudo, jogando fora, literatura, jogando fora, pegando o que não prestava, jogando fora, modificando toda aquela conduta, modificando, Charles, mas são só coisas externas. Sim, são externas, mas era do princípio de uma mudança interior. Então eu tive que modificar isso em mim, mas hoje não. Hoje a gente tem a experiência, o encontro com Deus, volta para casa, continua no mesmo ambiente, no sentido de que a gente não modifica nada. Ah, não, mas esses aqui são os meus amigos de infância. Eu cresci nessa cidade, eu cresci nessa rua, eu cresci com esses amigos. Então, se Deus fez com que eu tivesse uma experiência com ele, na verdade é para que eu pudesse evangelizá-los. Vai nessa. Talvez em algum momento você possa evangelizá-los, mas inicialmente é muito difícil. Ah, mas que a gente tem que ser luz das trevas. Mas quem disse que você já é luz? Quem disse que você já pode brilhar em um ambiente escuro? Nós ainda estamos iniciando e entendendo e vivendo um processo de conversão. Então não adianta, ou nós rompemos, ou não dá. Era boa tarde, Deus abençoe, conversa 2, 3 minutos, estou indo ali, tchau, acabou. Ah, você está esquisito, não troca mais ideia com a gente, você já não é mais o mesmo? Sim, já não sou mais o mesmo. Amo todo mundo, gosto de todo mundo, tenho amizade, mas são caminhos diferentes, escolhas diferentes, cada um segue o seu caminho. Eu fiz a minha escolha e preciso honrar com a escolha que eu fiz. É simples assim. Honrar com a escolha que eu fiz. Honrar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Eu me lembro que a gente juntava os jovens, e o único desejo que a gente tinha era Deus. Ô gente, a gente não estava na igreja porque a gente estava querendo namorar, a gente não estava na igreja porque a gente estava atrás de ministério, não, a gente só queria Deus, só isso, Deus. Então, da onde nos convidavam para rezar, a gente ia. Eram madrugadas em vigílias, era subir a montanha para rezar com os irmãos, era visitar as pessoas nas casas e rezar com elas, era nos juntar para poder partilhar a Bíblia, era rezar o rosário praticamente todo dia. Era um desejo e fome de Deus, de transformação, de mudança de vida. Nós tínhamos necessidade de Deus. Quando adentrávamos um ambiente espiritual, a única vontade que tínhamos era Deus e mais nada. O momento para outras coisas vai chegar, mas num primeiro momento, nós só queríamos Deus. A gente queria ser santo, a gente vivia uma vida extremamente radical, a gente tinha um desejo de jejum, de penitência, coisa que não precisa disso mais, né? Não precisa não, isso é loucura, é exagero, não é para tanto, vamos viver uma vida mais normal, mais comum, mais social, e aí a gente cria uma juventude superficial, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Gente, a nossa geração, ela é tão superficial, mas tão superficial, que quando começou a quarentena por conta da pandemia, que já dura mais de um ano, e muitos não puderam estar no exercício do ministério presencialmente, quantos abandonaram a fé, abandonaram o ministério, porque não podiam fazer, porque ao longo da vida não se preocuparam em ser. Ah não, mas a gente não pode falar porque os irmãos vão ficar bravos com a gente. Bom, se você ficar bravo comigo, você só pode brigar comigo presencialmente, porque de outra forma você não vai me encontrar. Então pronto. A nossa geração, ela é superficial. A nossa geração, ela não chega na conclusão de Eclesiastes. Qual que é? Fazer com que a reflexão de vida gere no nosso coração temor a Deus e um cumprimento das leis. Temor a Deus. Será que somos homens e mulheres jovens que temem a Deus?
Será que a nossa conduta e o nosso comportamento são de homens e mulheres que temem a Deus? Ou a gente fica se utilizando de capítulos e versículos bíblicos para justificar a nossa incapacidade de viver a radicalidade evangélica? Mas isso nem é pecado. Irmãos, o santo, não foi só aquela pessoa que deixou de pecar. Deixar de pecar, se você não sabe, é critério de salvação, não é de santidade. Não é isso. Para você ser santo, não basta só deixar de pecar. Não é isso. Precisa desenvolver virtudes. Mas a nossa geração não suporta uma mensagem sobre virtude. A gente gosta da euforia, a gente gosta do oba-oba, a gente gosta dos gritos, a gente gosta dos aplausos. E a reflexão, e as virtudes, e o comportamento. Aí o que eu faço? Eu sou de Deus, eu compro e não pago. Aí o que eu faço? Eu sou de Deus e sonego imposto. Aí o que eu faço? Eu sou de Deus e me utilizo do ministério para enriquecer ilicitamente. O que é isso? Tudo é falta de virtude, que nós não desenvolvemos. E aí, se a gente na presença cresce com essa mentalidade, que tipo de espiritualidade nós vamos ter? Agora, depois de dar a mensagem já para o jovem que está inserido no contexto de igreja, agora eu quero falar com você que precisa ter uma experiência com Deus. Você que está distante do Senhor. Você que entrou nessa live, porque de repente um amigo seu, às vezes até um parente próximo, te mandou o link e disse, olha, assiste, é para jovem. E você por algum motivo está aí me ouvindo, ou já nos ouvindo desde manhã. Está longe de Deus, com a vida toda destruída, bagunçada. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Não é por acaso que você está conosco. É porque Deus marcou esse dia para que você tivesse um encontro com Ele, mas um encontro que te levasse à reflexão. Então o que nós precisamos fazer? Olha para a tua vida, olha para a tua vida, olha para o teu relacionamento com seus pais, jovens. Como é? Seja sincero, não é comigo não, seja sincero com você mesmo. Como é que você se relaciona com seus pais? Como é que você se relaciona com seus irmãos em casa? Jovem, qual é o teu comportamento na escola, com seus amigos? Qual é o tipo de comportamento que você tem, jovem, no trabalho? Ou sozinho, trancado no quarto da tua casa, com o celular na mão, ou na frente da tela de um computador? Faz uma reflexão. Qual é a tua conduta quando alguém te oferece uma bebida? Quando alguém te convida para uma festa? Ou qual é o teu comportamento, você que já está na igreja? Olha para a sua vida. Você que é jovem, mas já é casado, de repente tem filhos, como é a tua vida, a tua construção familiar? Quais são os nossos princípios, os nossos valores? Nós precisamos refletir. Charles, eu pensei que você ia dar uma pregação para a gente ficar dando só glória a Deus. Não, irmão, engole um pouquinho glória a Deus, só um pouco, e reflete, pensa na vida. O que você está fazendo da tua vida, hein, moça? Você já se olhou no espelho quando você vai sair de casa? E quando você se viu, o que é que você realmente viu? Fala para mim. O que é que você quer quando você faz algo para poder chamar a atenção das outras pessoas? Faz uma reflexão sobre a tua vida. Você que fica mendigando afeto, mendigando amor o tempo inteiro. Reflete sobre a sua vida. E agora seja sincero, você é feliz? Você consegue sorrir? Sabe uma das coisas interessantes dos meios de comunicação, de rede social, que hoje se posta muita coisa. Tem gente que vive o momento e posta, são poucos.
mas tem gente que só posta, não vive o momento. Mas uma das coisas interessantes é o quê? E eu digo para minha esposa em casa: Lu, nem todo mundo que ri na fotografia de Instagram, de status, de Facebook, nem todo mundo que aparece sorrindo é feliz. Nem todo mundo que aparece rodeado de amigos tem um amigo para a hora da dificuldade. Porque na hora que a dor vir, esses que te abraçam hoje vão te abandonar. Nem todo mundo que aparece cercado de jovens realmente é feliz. Quantos que me acompanham aqui, que rodeado de pessoas, tem um sentimento de solidão no seu interior? Quantos jovens que se sentem como pessoas incompreendidas no meio das outras, da sociedade, às vezes até da sua família? Gente, às vezes as pessoas dizem assim: Charles, mas é que você teve uma experiência com Deus, mas você tem um testemunho muito forte. É interessante, né? Eu acho isso, assim, a gente ouve isso com muita frequência. Quem viveu, assim, algumas coisas na vida, e a gente testemunha muito isso, para a gente mostrar, né, o que Deus fez na vida da gente. Normalmente as pessoas dizem: nossa, como o Charles tem um testemunho forte. Eu acho que eu rodei esse país de ponta a ponta, dando testemunho do que Deus fez na minha vida. Mas esses dias eu fiquei fazendo uma reflexão em casa e eu cheguei à seguinte conclusão. Porque conclusão é para quem tem disposição de refletir alguma coisa sobre a vida. Porque tem gente que vive de forma inconclusiva, ou seja, vai empurrando com a barriga. Então o que acontece? Eu fazendo uma reflexão, eu pensei assim: gente, meu testemunho não é forte. E aí eu chamei alguns amigos, eu falei: meu testemunho não é... Charles, como assim? A gente roda esse país inteiro, todo mundo fala: não tem um testemunho mais forte do que o testemunho do Charles. Eu falei: gente, testemunho forte, testemunho, porque testemunhar é comunicar, testemunhar é servir de exemplo. Então, qual é o exemplo que eu comunico? Ah, meu testemunho é forte. Gente, meu testemunho não é forte. Sabe quem é que tem um testemunho forte? A pessoa que nunca bebeu, que nunca usou droga, nunca se prostituiu, nunca fumou, nunca foi para gandaia. Aí a gente usa o termo, nasceu na igreja. Esse tem testemunho forte. Esse ou essa sim tem um testemunho forte. Porque de repente essa pessoa teve a oportunidade de beber e não bebeu, de usar droga e não usou, de matar e não matou, de roubar e não roubou, de perder a virgindade e não perdeu. Então ela teve as mesmas oportunidades que eu fiz e ela não fez. Então quem é forte? Quem não fez. E quem é fraco? Aquele que fez. Então meu testemunho não é forte, meu testemunho é fraco. O testemunho, aquilo que eu testemunho sobre a minha vida, é o testemunho de uma pessoa fraca, limitada, imoral, sem caráter, indecente, problemático, necessitado de Deus. Aí você vê esse testemunho, devia ser assim: isso aí é testemunho fraco, porque o forte mesmo tem a oportunidade de fazer e não faz. Esse é forte, porque, gente, porque senão a gente está dizendo que o forte é aquele que cede, que o forte é aquele que faz. Não, o forte é o que não faz, o forte é o que não cede, o forte é o que diz não. Então quando a gente sai do mundo e vem para a igreja, o que Deus está me dizendo? Eu estou pegando o fraco para ensiná-lo o princípio de força. Charles, até aqui você disse sim para tudo quanto é tipo de porcaria que apareceu. Agora eu vou te ensinar a dizer não. Olha uma coisa bonita que Santo Agostinho ensina sobre conversão. Vamos lá. O que é conversão? Charles, conversão é mudança de direção. Não, isso é superficial, não é só isso. Não, conversão é o encontro pessoal com Deus também, mas é raso, não é somente isso. Eu vou te explicar, segundo Santo Agostinho, o que é conversão. Conversão autêntica, verdadeira, é quando você, após o encontro pessoal com Deus, consegue trilhar o mesmo caminho que você trilhava antes. Aí você fala: Charles, mas isso é incoerente. Explico. Por exemplo,
Deixa eu usar o espaço que eu tenho. Eu estou saindo daqui e indo para lá, em direção a Nossa Senhora. Está ali. Então isso aqui é um caminho. Então nessa caminhada que eu faço, eu estou andando, a caminhada, a nossa vida. Aqui alguém te convidou para mentir, abriu a porta da mentira, você entrou, você se transforma em um mentiroso. Aí você caminha, aqui alguém abre para você uma porta de sedução, você se transforma em um sedutor ou uma pessoa seduzida. Aqui alguém te oferece um cigarro, e aí você se torna um fumante. Aqui alguém te oferece uma bebida, a porta da bebida, você se transforma em um alcoólatra. Aqui alguém abre para você uma porta para que você roube, você entra, você se torna um ladrão, porque ninguém nasce roubando, mentindo, fumando, bebendo, nada. Aí aqui alguém diz assim, olha, eu tenho um problema com uma pessoa, eu queria que você me ajudasse a matar alguém. Aí você entra pela porta do homicídio, se transforma em um assassino. Ou seja, toda a porta que foi aberta ao longo da sua trajetória de vida, você entrou. Aí aqui, você tem uma experiência com Deus. Foi alguém que te mandou lá a ficha de retiro. Foi um amigo que foi na sua casa e te convidou. Foi a igreja que você entrou, foi a pastoral que você participou, foi na renovação carismática, um encontro de uma nova comunidade, não sei. Mas eu sei que normalmente aqui no dia, no evento, no final de semana, a gente lembra quem pregou, a gente lembra a música. A gente não tem a música da nossa conversão? Eu tenho isso, Ninguém te ama como eu. Na casa do Ilha, com 9 jovens reunidos. Chama-se Ministério de Terço Paulo Apóstolo. Eu me converti na oração do Santo Terço. Então a gente tem ali, a gente se lembra da música da conversão, de quem pregou, de quem celebrou, dos irmãos que estavam ali, é o dia. Aí, pois bem, aqui eu tive um encontro com Deus. Aí a gente diz assim, agora a conversão é mudança de direção. Ou seja, eu vinha para cá. Então agora eu tenho a possibilidade de voltar, de fazer outro caminho. Ou seja, eu vou fazer um caminho diferente do que eu fiz. Está errado. Porque o problema não é o caminho. O problema é o indivíduo, a pessoa. Aí Santo Agostinho diz assim, o que é a conversão? Encontrei com Deus, volta por outro caminho? Não, pelo mesmo. Mas como assim? Conversão é mudança de mentalidade, é o indivíduo, o problema não é o caminho. Aí você vai voltar pelo mesmo caminho. Alguém diz assim, vamos matar? Porque você já matou. Você diz, não, agora eu não quero mais. Vamos à droga? Você sempre disse sim, mas agora está dizendo, por causa da experiência, não, eu não quero mais. Vamos beber? Não bebo mais. Vamos mentir? Não quero mentir mais. Vamos se prostituir? Eu não me prostituo mais. Aí o que é conversão? Você refazer o trajeto com a mentalidade diferente. E o não que agora você consegue dar e antes você não conseguia, gera no coração das outras pessoas o interesse em saber por que você não quer. Só que você volta feliz, você volta sorrindo e todo mundo se pergunta o que foi que aconteceu com ele. Teve uma experiência com Deus. Então você faz o trajeto. Sabe por quê, irmãos? Conversão não é mudar o caminho. A conversão é mudança no indivíduo, na pessoa. Sabe por quê? Quando a gente tem uma experiência com Deus e você sai daquela experiência, você não vai ser trancado num Carmelo, em um mosteiro, a não ser que você vá para a vida religiosa assim. Não. Você continua no mundo, inserido no contexto secular. Você continua no mesmo trabalho, você vai frequentar a mesma escola, você está na mesma família. Não é assim? E quem bebe na sua família vai continuar bebendo. Quem rouba dos seus amigos vai continuar roubando. Os seus amigos de escola vão ser basicamente o mesmo, nem que seja só para cumprimentar. Ou seja, o mundo continua funcionando do mesmo jeito. A corrupção, a mentira, a drogadição está do mesmo jeito. Você está morando na mesma rua, na mesma casa, tem os mesmos vizinhos, com a mesma música alta, com a mesma vizinha indecente, com o mesmo comportamento leviano que tem, pronto. Então qual é a diferença? A diferença sou eu. Eu sou diferente.
Eu vou ser diferente na escola, eu vou ser diferente no trabalho, eu vou ser diferente no ciclo de amigos, eu vou ser diferente dentro da minha casa com os meus pais. Antes eu brigava, agora eu não brigo mais. Antes eu batia o pé, agora eu não bato mais. Antes eu xingava, agora eu não xingo mais. Agora é dar licença, com licença, muito obrigado, sim senhor, sim senhora. O pai e a mãe olha para o filho e diz: o que foi que aconteceu com essa criatura? Você está na mesma casa, com os mesmos pais, com o mesmo irmão chato, a mesma irmã ignorante, só que o seu comportamento agora é completamente diferente. É isso que o mundo precisa enxergar. Agora, se o mundo nos vê refazendo o trajeto, dizendo: mas só um pouquinho não tem problema, porque afinal de contas beber não é pecado. Só uma tatuagemzinha da medalha de São Bento, ou um salmo, porque, mas isso aí não é pecado. A questão não é ser pecado ou não. A questão é o que eu estou disposto a abrir mão por causa do reino, para ser exemplo. O que eu estou disposto a fazer, é isso. Então eu volto, eu refaço o trajeto completamente diferente. E a Bíblia ainda diz: jovem, sorria, se alegra, seja feliz. Outra coisa que eu aprendi com o tempo, mas precisei de muito tempo para aprender, até por personalidade. Cristão, principalmente jovem, você precisa expressar na sua face a presença de Deus. Aquele que conhece a Deus, o seu rosto formoseia, não é assim que está a palavra? As pessoas precisam olhar para a gente e ter vontade de ir para a igreja. Eu entrei para a igreja até uns anos atrás, eu tinha cara de mafioso. O povo tinha medo de mim, cara de bravo. Eu ainda tenho cara de bravo, tem coisas que não conserta muito, né? O Charles é bravo. O cara tem cara de bravo, de mal. Seja feliz. Jovem, trocando para miúdos aqui. Quando eu tinha 7 anos, eu estava sentado em um poço com um primo meu chamado Tiago, que tinha 8 anos. A gente estava fazendo pipa. Lá em São Paulo a gente fala afiar a vareta na coxa. Você pega a faca e vai passando num pedaço de bambu para poder fazer um pipa. E eu lembro que eu peguei a linha de um lado, quando eu voltei para chamar o Tiago, eu olhei e não vi o Tiago, eu vi o barulho do poço, da água. E aí ele tinha caído, e eu corri para chamar a minha tia. Quando ela chegou, no desespero, tentou fazer de tudo. Quando chamou o corpo de bombeiro, ele já tinha morrido. Perdi um amigo com 7 anos. No crime, eu perdi amigos com 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16, 17. E a maioria das pessoas que cresceram comigo estão mortas. E as que estão vivas, a grande maioria estão em um presídio. Para a gente morrer é isso, daqui para ali. A gente fica brigando, a gente fica discutindo, a gente precisa aprender a ser feliz, a gente precisa sorrir mais, a gente precisa voltar para a igreja, a gente precisa se alegrar, a gente precisa permitir que Deus toque o nosso coração. Mas a igreja é chata. Que igreja que você está falando? Você conhece a igreja mesmo? Conhece? Porque na igreja tem pastorais, tem movimento, com certeza existe um ambiente que você se identifique. Quem diz que igreja é ambiente só para pessoa de mais idade ficar com cara fechada? Não é. Lembra-te do teu Criador dos dias da tua juventude, ou seja, entrega a tua vida para Ele enquanto é tempo, porque a gente pode morrer. Nesta pandemia, quantas pessoas novas foram ceifadas pelo vírus, e não só pelo vírus, porque parece que a pandemia chegou, ninguém morre de outra coisa. Acabou morte por acidente de trânsito, acabou morte por dengue, acabou morte por problema cardíaco, parece que só morre de coronavírus. Tem gente morrendo, jovem, novo. Quantos jovens que eu e tantos aqui que a gente conhece, que jovem de 15, 16, 18 anos que se suicidaram. Gente, que tiraram a própria vida. A própria vida. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude.
se aproxima de Deus, fala com teu Senhor, se entrega para Ele. Quando a Bíblia diz, antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho, Eclesiastes está dizendo, o autor sagrado está dizendo, entrega a tua vida para Jesus, para Deus agora, antes que o tempo acabe. A gente é iludido. Quando eu for mais velho, eu vou para a igreja. Quem é que garante que você vai envelhecer, querida? Quem é que garante? Quem é que garante que você vai envelhecer? Quem é que garante que você chega aos 20, aos 25, aos 30? Já está dizendo que eu vou morrer? Não. Estou dizendo que existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Quem é que garante? Eu só estou vivo, e de repente, até muitos dos meus irmãos que aqui estão, nós só estamos vivos porque nós tivemos uma experiência com Deus, porque se não fosse, irmão, a gente não ia estar aqui. Nós não estaríamos aqui de jeito, mas não estaria. E se nós estivéssemos vivos, nós seríamos feito, era melhor que nós estivéssemos mortos, porque nós seríamos feito mal para muita gente. Porque essas pessoas que você vê aqui, sorrindo, pulando, dançando, com cara de santo, a gente deu trabalho demais. A gente deu problema demais. Não é só o cara que ficava atrás de um gatilho de uma arma, não. A gente deu problema demais. A gente era muito malandro, muito sem vergonha, muito problemático, muito mau caráter, muito manipulador, mentiroso. A gente deu problema demais. Se não fosse Deus, gente, se eu com 20 anos de igreja, eu já sou terrível, imagina se eu não conhecesse Deus. Porque dá a sensação que as pessoas querem que a gente venha pregar, e a gente fale só que a gente é bom, que a gente é, não, eu sou só de qualidade. Gente, eu sou miserável, é por isso que eu confesso todo mês. Eu confesso todo mês por quê? Porque eu sou muito miserável. E às vezes eu tenho que confessar toda semana. É porque eu sou muito miserável. Então, Charles, qual é a diferença? A diferença é que no encontro que eu tive com Deus, eu aprendi o princípio. Eu preciso chegar até o fim. Nem que eu chegue só o bagaço, só arrastando, só o resto, ferido. Sabe quando a gente assiste aqueles filmes de guerra? Não, você não assiste filme de guerra, né? Você só assiste esses seriados americanos. Não, eu entendi. Eu estou dizendo para quem gosta dessas coisas um pouquinho mais assim, de patriotismo, que aí você vê o soldado quando volta para casa, sem perna, sem braço, cheio de cicatriz, sem conseguir dormir à noite, mas ele cumpriu a sua missão. No final, vai ficar só as cicatrizes, mas que bom que vai ser, porque a gente vai poder dizer, coisa que eu gosto de repetir no final de pregação: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Jovem, entrega a sua vida para Deus agora, hoje. Que tal você entregar já, nesse momento, com esta pregação, nessa live, ouvindo a canção que nós vamos preparar para você? Que tal você entregar a tua vida para Jesus hoje? E você que já está na igreja, que tal colocar a sua vida em conformidade com o Evangelho hoje e servir a Deus de todo o teu coração? Vamos clamar a presença de Deus nesta tarde. Você que está na sua casa, você que está nos acompanhando, eu quero que você, aí no lugar onde você está, feche os seus olhos um instante, para você interiorizar esse momento. E eu quero que em alguns segundos você faça um exame de consciência. Como está a sua vida? Você é feliz? Quais são as decisões que você tem tomado? Você está perto ou distante de Deus? Hein, jovem? Será que o que assalta o teu coração não é o desejo de suicídio?
Quantas vezes você tem dito: eu tenho vontade de morrer, de sumir? E de repente, minha filha, você até está planejando isso. Vontade de morrer, de sumir, de desaparecer. De repente, jovem, você foi para as drogas para suprir uma carência afetiva. Você não teve o amor e o afeto do seu pai, nem o carinho da sua mãe. Que de repente eram até pessoas dignas, trabalhadoras, mas trocaram dar afeto por dar coisas. Você até ganhou muitos presentes, mas nunca ganhou afeto. Talvez você tenha ganhado até coisas boas, mas nunca ouviu do teu pai e da tua mãe um eu te amo. E talvez o teu comportamento rebelde seja fruto dessa carência afetiva. De repente, moça, o teu pai nunca te colocou no colo, nunca te olhou nos olhos e disse que te amava. E você hoje procura preencher esse vazio se entregando a todos os homens que aparecem. Talvez você tenha visto tanta discussão entre os seus pais em casa, que você pegou aversão a relacionamento, a namoro, a casamento, porque você acha que isso não presta, porque você viu dar errado na sua casa. Talvez você tenha complexos, porque você diz: eu não tenho a família que eu gostaria, eu não tenho o dinheiro que eu gostaria. De repente você viveu tanta miséria, tanta pobreza, teve necessidade de tanta coisa, que isso deixou em você feridas profundas, gerou em você revolta. E talvez você até teve um encontro com Deus. Eu não vou dizer que não foi forte, foi. Mas só que você não conseguiu tomar decisões consistentes. Então mesmo na igreja você tem aquele comportamento que você tinha fora da casa de Deus. Está há 2 anos no grupo de oração, mas já namorou com 3, 4, 5 meninos. Acontece muito. De repente se refugiou em uma fé, em uma espiritualidade só aparente. Deixou o cabelo crescer, tem aversão à maquiagem, só usa roupas até o pulso, saia até o pé. Se consagrou a Nossa Senhora, mas não dá conta de viver a consagração, porque são só práticas exteriores. Porque, querida, modéstia não é pôr uma saia até o pé. A modéstia está no olhar, a modéstia está no falar, a modéstia está no sentir, a modéstia está no pensar. Não adianta eu pôr uma saia até o pé e andar de maneira sensual. Não adianta eu pôr uma saia até o pé, não andar de maneira sensual, mas ter um olhar sedutor. Não resolve. Você está só se escondendo atrás de práticas. Não vai funcionar. Não adianta pôr uma saia até o pé e ter um short de 1 palmo ainda guardado no guarda-roupa, porque não teve coragem de jogar fora. Não vai funcionar. A mudança verdadeira não é de fora para dentro, a mudança ela é de dentro para fora. A transformação consistente ela é de dentro para fora. Se entregar nos dias da nossa juventude é ter a ousadia de permitir que Deus nos transforme de dentro para fora. Mas eu não culpo você, de repente você vive aquilo que você está dando conta de viver nesse momento. Amém. Mas vamos fazer diferente? Lembra do filho pródigo que já nos foi partilhado também? Lá no fim diz assim: entrando ele em si, refletiu. É o que eu mais gosto ali. Depois que acabou tudo, que perdeu tudo e nem comida de porco davam a ele, ele parou e pensou: quantos empregados há na casa de meu pai que tem um pão em abundância e eu aqui a perecer de fome? Às vezes a gente precisa perder muita coisa, quebrar a cara, perder amigos,
para que a gente em algum momento possa refletir. Eu sempre digo, se ele volta para casa quando acabou o dinheiro, é uma volta interesseira, porque ele arruma mais dinheiro em casa e sai. Se ele volta para casa porque perdeu amigos, é uma volta interesseira, ele reconstrói as amizades e sai. Se ele volta para casa só porque não tem dinheiro, ou porque perdeu o emprego, ele volta para casa, recupera o emprego, pede mais dinheiro e sai. Mas por que ele voltou para casa quando nem comida deram a ele? Porque ele refletiu. E o que aconteceu? Ele se arrependeu. Então eu não estou voltando para casa, eu não estou voltando. Eu não vou voltar porque eu não tenho amigo. Ah, eu não tenho amigo, então eu vou me entregar para Deus. Não. Ah, eu vou voltar porque eu quebrei financeiramente. Não. Ah, eu vou voltar porque eu fiquei doente. Não. Então, Charles, por que eu preciso voltar? Ou como eu tenho que voltar? Se arrependa. Se você se arrepender de todo o teu coração, volta. Porque quando você voltar, você vai viver coisas, como diz a palavra, que olhos não viram, ouvidos não ouviu e não chegou ao coração do homem. Ah, jovem, se você entendesse como é bom. Ah, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu partilhava com os meninos ali no início aqui de tudo, no comecinho da live, quando nós estávamos fazendo, né, as primeiras práticas espirituais aqui, as primeiras colocações, as primeiras canções. Eu dizia: se eu pudesse eu ia pregar agora. Eu estou com vontade de pregar. Eu gosto de pregar, eu gosto de falar de Deus. Eu fico agoniado. Vontade de comunicar a Deus, de falar de Deus. Porque eu sei que existem pessoas que necessitam, pessoas que precisam. E como é bom isso aqui, direto, né? A gente sai um para comer, o outro está aqui, e já entra outro que gravou um vídeo e bora. E já vem os meninos, vamos tocar, e daqui a pouco já tem outra coisa, daqui a pouco tem show e tem adoração, bora! Não para! Ou seja, nessas 12 horas, qualquer hora que você clicar nesse link, é uma oportunidade para que a sua vida seja transformada por completo. Seja um jovem diferente. Assuma a radicalidade evangélica. Senhor, nós queremos clamar a tua presença nesta hora. Você em casa, jovem, comece a rezar. A nossa oração não vai ser demorada, vai ser curta, porque eu disse, o objetivo é que você reflita. Mas comece a clamar a presença de Deus, para que a sua reflexão seja segundo o direcionamento de Deus. Comece a clamar a Deus em cima da reflexão que você fez de vida. E diga a Deus: toma a minha vida nesta hora. Apresente a tua vida a Deus, entregue a tua vida a Ele nesta hora. Clame por Ele nesta hora. Permita que Deus toque o teu coração nesse instante. Ó Espírito Santo de Deus, alcança cada jovem que nos vê, que nos escuta neste momento. Ele andar alabassor, ele andar alabassor, ele andar alabassor, ele andar alabaralabas. Ele andar alabassor, ele andar alabassor, ele andar alabaralaba. Ele andar alabassor, ele andar alaba. Ele andar alabassor, ele andar alabaralabas. Ele andar alabassor, ele andar alarelele. Ele andar andar alabas. Ele andar alabassor, ele andar alabassor, ele andar alarandara, ele andar alarandara alabar, ele andar alabassor, ele andar alabas, ele andar alabassor, ele andar ala, ele andar alabassor, ele alabala, ele andar alabassor, ele andar alaba, ele alabassor, ele andará. Isso. Vamos orar, vamos clamar, vamos bem dizer e vamos permitir Deus modificar a nossa vida nesta hora. Ore, fale com Deus, fale com Deus, fale com teu Senhor nesta hora.
Continue orando, orando na sua casa, não pare. Vive esse momento com Deus. Vive esse momento com Deus. Vive esse momento com Deus. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar e só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar por ti, Senhor. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar e só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar e só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar por ti. Nós queremos, ó Deus, nos apaixonar por Ti, Senhor, e só contigo ficar. Só pra te olhar, Bendito seja, Senhor. e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero fazer uma proposta para você que está em casa. Nós ainda temos muitos momentos até o encerramento desta live. Vai ter um momento, outros momentos de reflexão e também de show. Então a gente precisa interagir, a gente precisa se alegrar, a gente precisa vibrar. E quando a live terminar, diante de tudo que você ouviu, seja durante as 12 horas, ou em algum momento específico que você entrou, antes mesmo de você se deitar, jovem, você que não é tão jovem assim, faça uma profunda reflexão sobre a sua vida, diante de tudo que foi apresentado. Reflita profundamente sobre a sua vida. Pule, cante, dance, chore, mas antes de deitar, reflita sobre a sua vida e perceba se você está agradando a Deus ou não. E se não estiver, antes de dormir, diga a Deus: sou fraco, fraca, limitado. Dai-me a graça de fazer a vossa vontade. Que Deus possa te abençoar, jovem. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês.